É correto concluir que, do ponto de vista do autor, a efemeridade da vida, então a passagem da vida, justifica a postura contemporânea de evitar a dor. Ideia que ele ilustra com a frase: nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Então vamos observar aqui, ó. A passagem da vida, a efemeridade da vida, justifica a postura contemporânea de evitar a dor? O que o texto, na realidade, o texto estava colocando, né, nessa efemeridade da vida, ele na realidade nos motiva, né? Quer nos dar coragem para enfrentar os nossos medos. Concorda comigo? Basicamente isso que ele coloca pra gente aqui, olha só. Vou limpar aqui para ficar melhor. Ele coloca o seguinte, olha. Uma vida plenamente feliz é uma dádiva temporária. Quer dizer, a gente vai passar pela dor, pelas dificuldades. Não dura para sempre. E sim, às vezes dói, é triste, ou outras vezes é surpreendente. Então você vai conseguir vencer isso também. E quando a vida o machucar, porque certamente irá, lembre-se da dor. A gente tem que tirar proveito da dor. A dor tem seu lado positivo. Significa que estamos fora da caverna. Então esse lado positivo é importante, né? Significa que nós estamos enfrentando, estamos do lado de fora da caverna. Isso é importante. A real tragédia da vida é os homens terem medo da luz, ficarem com medo de explorar alguma coisa. Isso é o pior que tem. Diante da fragilidade e da brevidade da vida, olha a ideia da coragem. É preciso lembrar-se da água. Ela abre seu caminho e encontra seu rumo, mesmo diante de algum obstáculo. Ela sai da caverna. Ela sai daquela parte estática, né? Ela se movimenta. Talvez fosse até mais perigoso ficar parada. Então, na realidade, quando ele fala da brevidade da vida, é uma motivação a fazer as coisas, né? A não ter medo. E não justificar a postura contemporânea de evitar a dor. Não, é para realmente se jogar, é ter coragem de enfrentar. Beleza? E aí ele complementa: nada nos humilha mais do que a coragem alheia. Então a gente também tem que ter coragem, né? Não se sentir humilhado, não, a gente tem que ter coragem também. Por isso, a alternativa A fica fora, porque ele fala da justificativa, né, dessa postura contemporânea de evitar a dor. Letra B. Costumes antiquados ainda permanecem entre nós, provocando medo. Ideia que ele ilustra com a frase: paradigmas que sustentavam a sociedade em décadas anteriores estão em crise. Aqui, a banca, né, o examinador, ele coloca uma interpretação equivocada. Né? Não tem, costumes antiquados ainda permanecem entre nós, provocando medo. Então, quando ele coloca lá, ele fala a respeito daquela época vitoriana, né? A respeito dos espelhos, lembra daquilo lá? Então aquilo ali foi apenas para exemplificar para a gente que o medo não é algo novo. Né? Então o medo de espelho, que muita gente tem medo hoje, que uma época as pessoas tapavam o espelho. Então ele exemplifica para a gente um fato da época passada. Somente isso. E não que a gente tenha um costume antiquado, eles ainda permanecem entre nós. Não é essa a ideia, né? Provocando medo. Está mostrando para a gente que a gente também tem medo. Hoje em dia a gente tem medo. Os nossos medos são um pouco diferentes daqueles que existiam antes. Porque ele fala dessa atribulação toda, né, da vida moderna, que ele mostra pra gente no texto. É aqui, ó. Ele mostra pra gente, né, na vida moderna, ó, o medo é pessoal e paradigmas que sustentavam a sociedade em décadas anteriores estão em crise. Aí a gente agora tem outras preocupações. Preocupações crescentes, solidão, desesperança, ressentimentos e assim por diante. Nós mudamos as preocupações, entendeu? Basicamente essa mudança que ele quer mostrar pra gente aqui. Então não é para permanecer. Letra C. Os sentimentos se confundem no ser humano, levando-o a sofrer. Ideia que se ilustra com a frase: aceitemos o medo, mas que ele não nos limite. Não. Né? O que ele coloca na frase final do texto é justamente para a gente ter coragem de fazer as coisas. Né? Então, quando ele coloca aqui: os sentimentos se confundem no ser humano e isso o leva a sofrer, não é isso. E isso daqui, ó, levando a sofrer, marcaria para a gente essa frase aqui: aceitemos o medo, mas que ele não nos limite. Ele demonstra coragem. Coragem para enfrentar. E não sendo um exemplo de levar a pessoa a sofrimento. Concorda comigo que o exemplo do trecho do texto não bate e também essa informação colocada não bate com a informação do texto? Fica fora, não é? O texto não tratou de sentimentos misturados no ser humano que o leva a sofrer. Não é isso.
Letra D. Olha a ideia de possibilidade. Né? Então a gente trata disso na aula de técnica de interpretação, né? A gente coloca para você as técnicas, e aí quando há a ideia de possibilidade alternativa, a gente tem que ficar ligado. E a gente perceber que o texto pode permitir sim aquela interpretação. A gente tem que ficar ligado. Isso significa que sempre, quando uma alternativa apresente possibilidade, a gente vai tê-la como alternativa correta, tá? Mas vamos lá. É possível vencer sentimentos como o medo e a dor. Olha, o texto trata dessa motivação, principalmente a última parte dele, né? Dessa motivação, para a gente cruzar mesmo, para a gente não ficar na caverna, né? Para a gente sair da caverna, efetivamente, não pode ter medo da luz, né? O texto motiva a gente nisso. É possível vencer sentimentos como o medo e a dor com o esclarecimento. Ideia que ele ilustra com a frase: significa que estamos fora da caverna. Beleza, vamos voltar a esse quarto parágrafo aqui, que está aqui, ó. Então, ele trata disso daqui, né? Sobre a caverna. Deixa-me ver aqui direitinho, olha. Significa que estamos fora da caverna aqui, ó. Tá? Essa partezinha aqui. Eu queria que você lesse comigo a alternativa D, ó. É possível vencer sentimentos como o medo e a dor com esclarecimento. Ideia que ele ilustra com a frase: significa que estamos fora da caverna. Eu vou dar a minha interpretação com essa frase, tá? Lá no trecho do texto, e depois a gente vai confirmar isso, se cabe na alternativa D ou não. Lembrando que a alternativa D fala sobre possibilidade. Vamos então aqui observar, olha só. Quer gostemos ou não, a vida vai sempre seguindo. Uma vida plenamente feliz é uma dádiva temporária, vale dizer. Não dura para sempre. E sim, às vezes dói. É triste, ou outras vezes é surpreendente. Também quando você vence, você se surpreende. Caraca, passei por esse obstáculo. E quando a vida o machucar, porque certamente irá machucar, lembre-se da dor. Se ele está falando para você se lembrar da dor, é por quê? Porque se você for machucado, a dor, ela vai te ajudar. Olha só, a dor sempre tem seu lado positivo. Seja brecando a gente, limitando a gente, para a gente evitar ter mais dor à frente, seja também para a gente ultrapassar isso e se sentir fortalecido depois. Então significa que estamos fora da caverna. Nós não podemos também só ficar fechado com medo por conta das limitações colocadas para a gente. Sempre com medo, né? A gente tem que saber extravasar isso, né? Passar, é a mesma coisa que acontece com o candidato a um concurso público. Mas é muito difícil, só tem uma vaga no meu concurso. Se você tiver essa limitação, você nunca vai conseguir aflorar isso. Nunca vai sair da caverna. Concorda comigo? Então tem que pensar justamente que não. Eu consigo ultrapassar nesse limite. É isso. A real tragédia aí, olha só. A real tragédia da vida é os homens terem medo da luz. Então essa parte aqui, ela é motivacional. Ela quer nos colocar para frente, para cima, né? E aí mostrar que a gente tem que ter coragem para ultrapassar isso. Né? Para a gente sair da caverna. Concorda comigo? Sentir dor também é positivo. Né? Ter medo também é positivo. E tem que saber lidar com isso. Ah, sim. Então, olha só. Eu entendo nessa parte aqui que a gente tem que ter coragem para vencer as coisas. Beleza? A gente tem que ter vontade, tem que ter ímpeto, tem que ter vontade de vencer as coisas. Tem que ter coragem, vontade. Eu enxergo isso aqui. Concorda comigo? Aí, eu bato o olho na D. É possível vencer sentimentos como o medo e a dor com vontade, com coragem, conforme a gente viu aqui. Não dá ideia da coragem, da vontade? Dá. Poxa, cara, se tivesse colocado aqui, cara, coragem, vontade, caraca, ia fechar com 1000 aqui, cara. Ideia que ele ilustra com a frase: significa que estamos fora da caverna. Eu tenho coragem de ficar fora da caverna. E eu vou atrás do meu sonho. Você está indo atrás do seu sonho porque você está estudando para um concurso público. Não é a mesma coisa? Pô, se fosse coragem, vontade, caraca. Bom, mas está aqui esclarecimento. Bom, esclarecimento não seria o ideal aqui para mim, pela forma como eu vi. Mas também, se eu tenho esclarecimento, você, pense em você agora estudando para um concurso público. Se você tem esclarecimento, é notório que você está ultrapassando limites. Concorda comigo? Você está ultrapassando limites por meio do seu esclarecimento. Então a pessoa vai ficar sempre dentro da caverna. Não, peraí.
E você é consciente do que você é na sociedade. E você quer crescer. Você quer um cargo público, você quer crescer. Então você vai ficar aqui limitado? Não. Você vai ter coragem por meio do esclarecimento que você tem e quer ter ainda mais. Tá. Indiretamente, terror, eu poderia pensar assim. Tá. Mas não me convenceu não. Então eu deixo um asterisco aqui. E eu vou para a alternativa E. O medo humano é o mesmo que havia nos seres primitivos. Ideia que ele ilustra com a frase: desde cedo o homem é manipulado pelos seus temores. O medo humano é o mesmo? Ele colocou, até lemos o parágrafo anteriormente, né? Que o medo, ele coloca agora contemporaneamente, tá legal? Ele fala que medo também já existia em época passada, mas o medo ser o mesmo, hoje os nossos temores são outros. Antes, no Homem da Caverna, ele ser comido por um animal. Hoje, nós temos vários sofrimentos psicológicos. Concorda comigo? Então, os temores são outros. E o texto provou isso pra gente. Lembra? Olha só, o medo não é o mesmo, não. Ele coloca pra gente, ó, paradigmas que sustentavam a sociedade em décadas anteriores estão em crise. Agora, as nossas preocupações são diferentes. São preocupações crescentes, solidão, desesperança, sentimentos. O Homem da Caverna, falar, por exemplo, que ele estava sofrendo de depressão, alguma coisa assim, nem conhecido isso era ainda. Não tinha consciência de nada. Concorda comigo? Então, temores diferentes. Concorda comigo? Então não é o mesmo, né? Aí sobra quem, cara? Sobra a alternativa D de dado. Apesar de nós não termos, e aí entra um dado muito importante pra gente aqui, tá? Não tem terror. Aqui a fala sobre esclarecimento não tem ali literalmente escrito. Também não tem vontade, que eu falei para você, coragem, também não tem. Aí, macetosamente, o examinador colocou: é possível? É possível depreender, então, que vencer sentimentos como medo e a dor com esclarecimento para sair da caixinha, como você está saindo da caverna porque você visualiza passar num concurso público, então você tem vontade, você tem consciência, você tem vontade, você tem coragem. Então, da mesma forma que eu pensei lá na palavra coragem que faltou aqui, também o esclarecimento caberia. É possível, não é certeza. É possível. Ah, terror, possível é. Com o aspecto, então, desse vestígio, e por ele ter colocado aqui a possibilidade, cabe a alternativa D. Cabe a alternativa D. Beleza? Não está literal, mas conseguimos subentender. Tem alguma coisa no texto que nega isso? Não. Nas demais, o texto negou. Aqui na alternativa D, o texto não negou. Por isso, a alternativa D de dado é a correta.